Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Cláudio Alves mais uma vez com o nosso sexto vídeo da nossa sequência de ensinos sobre cura divina. Essa sequência que nós estamos intitulando de Receba a Sua Cura. Hoje eu quero trabalhar com você, ensinar a você, mostrar através das Escrituras dois textos. Nós vamos trabalhar hoje apenas dois textos, né? Duas partes aqui da Bíblia, Romanos capítulo 8 e João capítulo 6, sobre aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, para o nosso corpo físico, esse corpo mortal. Então eu quero já que você pegue a sua Bíblia, abra lá em Romanos capítulo 8. Não vamos perder muito tempo, vamos ser rápido hoje, que eu quero trazer uma revelação que isso saltou ao meu coração um dia quando eu estava meditando sobre isso. Eu precisava ministrar sobre a ceia, falar sobre a ceia, e através dos estudos das Escrituras, isso saltou do meu coração e eu já tinha ouvido, né, mas não tinha entrado, penetrado. E esse é o meu objetivo com esse estudo. Esse estudo tem como objetivo deixe o Espírito Santo falar ao seu coração sobre uma verdade, sobre uma conquista que Cristo alcançou para a nossa vida, e você vai perceber quão grandioso é você viver nos dias de hoje, viver nessa terra, ainda que com diversas situações contrárias a mim e a você. Mas vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Olha, isso é tremendo. Esse texto está dizendo para mim e para você, nós que estamos em Cristo Jesus, nós que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós que cremos na morte da cruz, a cruz da qual Jesus levou sobre ele dor, doença, enfermidade, que alcançou, conquistou para mim e para você a salvação das nossas vidas. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, habita em vós, está dizendo que nesta condição de novas criaturas, amém? Nova criatura em Cristo, nós temos dentro de nós o Espírito dele habitando. Habita em vós aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo. Quem foi que ressuscitou a Cristo? Foi eu? Foi você? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus que ressuscitou a Cristo. Também ele, esse mesmo Espírito, também vivificará os vossos corpos mortais. Essa palavra vivificará é a mesma palavra para a palavra vida, que é a palavra zoe, que significa vida de Deus, a mesma vida de Deus. Então, esse mesmo poder, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, ele vai também vivificará os nossos corpos mortais. Não está falando de vida eterna, está falando de vida de um corpo que é mortal, que perece, que tem um fim. Nossos corpos mortais. Então ele está falando com a gente que esse espírito que habita em nós vai nos manter o quê? Sadio, vai nos manter em pé, vai nos manter com saúde divina. Vida zoe, vivificará. Ele vai nos vivificar com o quê?
com a própria essência dele. Vida Zoe. Zoe, vida de Deus. A vida de Deus no seu corpo mortal. Nós sabemos, temos a grande esperança de que Jesus vai voltar, levar a sua igreja, e aí nós vamos viver o quê? Uma vida eterna. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nesta terra, nós precisamos do nosso corpo, um corpo mortal, um corpo perecível, para continuar a nossa vida aqui. Mas esse texto nos mostra que aquele que habita em mim, que habita em você, ele vai vivificar os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Perfeito isso, né? Você precisa ter a convicção muito firme, isso exalando de você em todo momento, subindo de dentro de você essa verdade. Ainda que dor esteja no seu corpo, ainda que um caroço, ainda que uma doença, ainda que uma fraqueza no seu corpo mortal, uma verdade não vai deixar de existir. A vida de Deus, ela está disponível, a vida Zoe, a própria vida de Deus, está disponível para você usufruir pela fé. Vida de Deus, você vê? Você não vê Deus. Vida de Deus, você sente? Você não sente. Você precisa alcançar, viver pela fé. O justo viverá da fé. Então, nós vivemos da fé. Passar o nosso tempo aqui nessa terra com saúde divina é uma caminhada de fé. Por quê? Porque Satanás entrou no mundo, trouxe o pecado a toda a humanidade pecou, e por causa do pecado, hoje nós temos esse corpo que está fadado à morte. É um corpo corruptível. Ok? Amém? Então, vamos para o próximo texto que está em João, capítulo 6. Abra lá, João, capítulo 6. Agora você vai ficar mais entusiasmado. Mais entusiasmado, mais entusiasmada. Você que tem no seu corpo alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade, olhe para esse texto, pegue essa verdade e você vai perceber a transformação pelo poder da palavra, atuando nesse corpo mortal agora mesmo, em nome de Jesus. Eu declaro que essas palavras, uma palavra vida de Deus, é poderosa para transformar a sua vida. Então, vamos olhar para o texto de João, capítulo 6. Eu quero ler primeiro o versículo... Deixa eu ver aqui, verso 48. Um pequeno texto. João capítulo 6, verso 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Jesus falando, eu sou o pão da vida. Isso quer dizer que nesse texto tem um elemento, pão, comida, que nós deveremos ingerir, devemos nos alimentar. Nós devemos nos alimentar de Jesus. Jesus é a palavra. Então nós devemos nos alimentar da palavra. A palavra é um alimento. Lembra de Provérbios capítulo 4, versículo 20? É um alimento, é vida para os que acham, é saúde para todo o seu corpo. Então, João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aí, continuando, vamos ler tudo. João capítulo 6, vamos ler de 48 a 56. Eu vou fazer a leitura toda e depois eu vou pontuar 2 versículos. Aí continua dizendo, 29. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá.
para sempre. O pão que eu der a mim, o pão que eu der e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós podemos dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse no verso 53: na verdade vos digo que na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. E último texto, 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Agora vamos contextualizar aqui, né? Destrinchar esse texto de João capítulo 6, porque ele traz duas revelações, dois pontos importantes para você compreender na questão de viver nessa terra, uma terra corruptível, uma terra aqui cheia de maldade, uma terra da qual Satanás é o imperador ali, ele está atuando constantemente. Ele que veio para matar, roubar e destruir, ele quer matar a minha vida, ele quer matar a sua vida, ele quer nos afligir com doenças e enfermidades. Mas perceba esse texto. Vamos para o verso 53. João, capítulo 6, verso 53, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: olha, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Primeiro ponto que eu quero destacar, que esse texto lembra da Santa Ceia do Senhor. Nós não vamos falar sobre Santa Ceia hoje, vai ter um vídeo falando sobre Santa Ceia, mas esse texto nos remete à Santa Ceia. Comer da carne, beber do sangue. Comer do pão e beber do vinho. Com o objetivo de trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo. Mas vamos lá. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu quero destacar a última parte desse texto que diz assim: não tereis vida em vós mesmos. E aí nós temos a palavra vida aqui, que é a palavra zoe, que é a palavra vivificar, que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 11. A mesma palavra de Romanos 8:11 é a mesma palavra que está aqui no verso 53, vida. Vida zoe, vida de Deus. Só que, se você olhar, nós vamos ler o próximo versículo, que é o 54, ele faz a mesma citação nos dois versículos, mas de forma diferente. E é aqui que entra a chave para você entender que você tem disponível para você viver uma vida sadia aqui na Terra, com a vida de Deus. Deus tem doença, Deus tem enfermidade, Deus perece. Por que tem muito homem e mulher de Deus que você passa anos e anos e você olha para ela, nossa, essa pessoa continua nova, sadia, a feição, a expressão da pessoa ainda nova, firme, forte, cheio de vigor, cheio de saúde? Porque a vida de Deus está operando no corpo dela. Há uma convicção de que essa vida, ela permeia todos os dias. Amém? Então vamos lá. Não tereis vida em vós mesmos. Essa palavra vida é a palavra zoe, vida de Deus. Não terei a vida em vós mesmos. Então, essa vida aqui, essa condição, é uma condição para vivermos aqui na Terra. Pastor, por que você afirma
que essa vida, sendo ela a vida de Deus, é para viver aqui na terra. Porque o verso 54, o próximo que nós vamos ler, ele faz uma diferenciação. Vamos ler? Verso 54. Vamos ler o 53 para a gente ver que ele repete a mesma coisa no verso 54. Então ele diz assim: na verdade vos digo, se não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Já está falando de uma condição, inclusive de futuro, da volta de Jesus. Ressuscitar no último dia, quando ele voltar. Vida eterna. Aqui foi acrescentado a palavra eterna. A palavra eterna, que no grego é a palavra aionios, que significa sem começo nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será. A palavra eterna. Então perceba, 53, ele fala que se nós não comermos, nós não teremos vida em nós mesmos, aqui na terra, nesse corpo mortal. E no 54, ele fala de uma vida, inclusive, eterna. Então você precisa estar exposto a esta palavra, conhecer esta palavra, comer do pão vivo que desceu do céu e viver aqui nessa terra sadio, cheio de vida, cheio de condições no seu corpo para viver nesse mundo tenebroso, passar por cima da doença e da enfermidade, não permitir que ela permaneça no seu corpo, porque vida de Deus está disponível para você. A vida de Deus que não pode ser corrompida. Vai chegar um momento da volta de Jesus que nós vamos subir, não com esse corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível, aonde doença e enfermidade nunca mais vai entrar no nosso corpo, vai tentar nos afligir, vai nos trazer dor, vai nos trazer aflição. Então, olha, vida para o vosso corpo, vida em vós mesmos e vida eterna. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. E ele ainda faz uma promessa: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que seja essa palavra lançada ao teu coração e que você venha permanecer nele, comendo, se alimentando da carne de Cristo, bebendo do sangue dele. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Relaxe o seu corpo. Reflita apenas agora sobre essa palavra que foi ministrada ao seu coração. Você tem disponível Jesus Cristo, a palavra, o pão da vida, vida nesta terra, vida eterna para usufruir. Comece a usufruir da vida eterna aqui na terra. Em nome de Jesus, vida de Deus. Eu declaro, eu libero sobre você agora a vida de Deus. Zoe, a vida de Deus. Eternidade fluindo sobre o seu corpo, agora. Desfrutando agora do poder, da glória, da manifestação tangível de Deus, da sua vida, da sua essência, sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Eu declaro a sua mente cativa e obediente a Cristo Jesus. Tomando posse, recebendo agora pela fé esta palavra e manifestando em seu corpo a vida de Deus. Todos os dias da sua vida, eu declaro em nome de Jesus,
o agir, o operar de Deus. O fôlego de vida, o fôlego de vida que é liberado sobre você cada manhã, cada dia que você acorda na plenitude da vontade de Deus. Sarado, sarada, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de força, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio do desejo ardente de permanecer firme nesta palavra, lendo, meditando, estudando, declarando esta palavra. Vida, mais vida. Espírito Santo, aonde quer que esteja cada uma dessas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, toque o corpo delas agora. Manifeste-se no corpo delas agora. Eu sei que é a tua vontade, doce Espírito Santo, tocar, fluir, encher o corpo delas de vida, saúde, vigor. Em nome de Jesus, toca, doce Espírito. Flua, doce Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, Jesus, por alcançar, por conquistar em nosso lugar a vida de Deus. Obrigado, Jesus, por cumprir o plano perfeito de Deus para alcançar as nossas vidas. E assim como o Senhor disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha e habite em vós todos os dias das vossas vidas. Pai, eu te dou graças. Jesus, eu te dou graças por essa conquista. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Tenha um dia extraordinário. Eu quero declarar com você que nós somos altamente favorecidos, plenamente recompensados e abundantemente abençoados. Fiquem na paz do Senhor.